Você já viu pessoas boas e honestas serem maltratadas, sofrerem e às vezes até morrerem de forma trágica? Quando essas coisas acontecem com criminosos ou pessoas de atitudes ruins, nós julgamos que elas receberam aquilo que mereciam. Mas quando acontecem com pessoas justas, nós não entendemos, porque aprendemos que calamidades, coisas trágicas só acontecem com pessoas ou com atitudes ruins, nunca com os justos. Esse é um dilema da nossa vida e é o tema da mensagem de hoje, o problema do sofrimento. Você tem um minuto para Deus? No livro de Jó, capítulo 4, a partir do versículo 7 está escrito: reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde os íntegros sofreram destruição? Pelo que tenho observado, quem cultiva o mal e semeia a maldade, isso também colherá. Pelo sopro de Deus são destruídos, pelo vento da sua ira eles perecem. A história deste personagem bíblico, conhecido como Jó, é interessante porque ela demonstra que ele era um homem justo, um homem honesto, um homem bom, onde as suas ações sempre foram pautadas em ajudar o próximo, em servir a Deus com temor. E de repente calamidades acontecem na sua vida, de tal forma que ele perdeu toda a sua família, perdeu todos os seus bens e por último ainda foi acometido de uma grande enfermidade no seu corpo. E isso pareceu tão trágico que ninguém naquele lugar onde está registrado, onde ele morava, conseguiram entender por que um homem tão bom e tão justo sofreu tamanha tragédia. E o pior de tudo, não foi apenas o sofrimento que Jó passou, tendo perdido a sua família, tendo perdido seus bens e a sua própria saúde. Foi depois de ter recebido todas essas coisas, os amigos que eram considerados amigos de Jó vieram visitá-lo e começaram então a questionar com ele o que na verdade estava acontecendo, tentando resolver aquele dilema daquela tão grande tragédia e sofrimento na vida dos seus amigos. E esse talvez tenha sido o pior dos sofrimentos de Jó, porque eles vieram e começaram a falar a ele que todo aquele sofrimento, todas aquelas tragédias só acontecem com pessoas ruins. Então, de alguma forma, eles estavam acusando Jó, no sentido de que ele estava disfarçando seus atos de bondade, mas no fundo ele também era um homem muito ruim e de alguma maneira estava sofrendo por consequência das suas ações. Como toda ação requer uma reação. Esse é o dilema e é o conceito que permeia toda essa história. Essa é a maneira como nós tentamos resolver esse dilema da vida, do sofrimento daqueles que são bons, daqueles que são justos, porque tudo que nós aprendemos foi que está relacionado com a nossa ação. Se nossas ações são ruins, então a paga é geralmente de algo ruim. Se as nossas ações são boas, então nós recebemos o que é bom. Mas nem sempre isso acontece. O que nós vemos aqui é que também o sofrimento é acometido a pessoas boas, tanto para ruins como boas. Todas as pessoas estão sujeitas a esses acontecimentos trágicos, porque ninguém, na verdade, está isento disso. Quando Jesus vem, ele nos mostra que no mundo nós teríamos aflições, da mesma forma como as pessoas recebem as tragédias na vida, qualquer pessoa pode receber. Mas uma coisa é certa, nós devemos entender que agora, para nós, aqueles que têm a esperança viva em Cristo, não necessariamente perturbam-se por cada sofrimento, por cada acontecimento trágico na vida, mas sabe que Deus é quem está em nosso coração nos trazendo paz, nos trazendo conforto, nos trazendo alegria para viver em todas as atitudes e reações humanas. Qualquer que seja o acontecimento, nós temos uma rocha no nosso coração para nos mantermos firmes. Jesus disse que aquele que tem a sua vida na rocha, que é Ele, quando vierem os acontecimentos, quando o vendaval passar,
porque o vendaval vem em todas as casas, em todas as vidas, naquele que construiu a sua casa na areia e naquele que construiu a sua casa na rocha. Mas aquele que está firmado, ele não se abala com o acontecimento, porque ele sabe que Deus está com ele e por isso ele não teme nenhum mal. Essa é a lição para nós, que nós possamos entender e que nem sempre isso está relacionado com a nossa, com o nosso sofrimento em relação àquilo que nós fazemos de bom ou ruim, mas que a nossa oração de hoje seja que o conforto de Deus esteja presente na nossa vida para que nós possamos viver sempre em paz em qualquer que seja a situação que venha nos ocorrer. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.